Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Torre de Oração. Eu sou a pastora Nê e é sempre um prazer e uma alegria poder entrar em sua casa. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, que é o pastor Hugo. Ele vai trazer uma palavra do coração de Deus e eu gostaria que você enviasse esse programa para o máximo de pessoas possível, para que vidas possam ser abençoadas e alcançadas pelo poder do nome de Jesus, através da palavra que vai ser ministrada. Amém? Pastor Hugo, seja muito bem-vindo. Graça e paz, pastora Nê, graça e paz você aí de casa que está nos assistindo. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Dizer que para mim é um privilégio saber que a minha voz vai alcançar lugares onde eu nunca vou chegar. E que, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, vai te alcançar ainda, você que vai ver essa palavra, vai ouvir essa mensagem, porque o Senhor tem algo para fazer na sua vida nesse dia. Eu tenho certeza que não foi por acaso que você clicou nesse link, não foi por acaso que você abriu o celular para ver esse vídeo, porque o Senhor te escolheu, Ele tem uma mensagem para você hoje, amém? Glória amém, eu creio. É um prazer e uma alegria recebê-lo, pastor. Então, sem mais delongas, nós vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Hugo. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Porém, eu queria te pedir que você em casa depois também lesse o capítulo 6, para que o Senhor pudesse trazer mais clareza a todo o contexto daquilo que nós vamos falar aqui. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, diz assim: Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ali ninguém, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Guarde isso. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Senhor Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra, Senhor, e nós clamamos, fala ao nosso coração nessa hora, Pai, que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir o Teu Espírito Santo. Tem liberdade em nosso meio, Espírito. Amém. Graças a Deus. Sabe, essa palavra, ela vai falar de um contexto de guerra. O povo de Samaria, da cidade de Samaria, ele estava num momento de guerra, e ali o rei da Síria fez uma estratégia terrível. A estratégia do rei da Síria era cercar toda a cidade de Samaria, de modo que agora não poderia entrar comida, não poderia sair mercadoria, a cidade estava totalmente isolada. Historicamente, nós vamos entender também, a Bíblia não fala, mas a história diz que o rei ele desvia a rota do rio que levava água até a cidade. Então, aquela cidade ela fica sem água e sem comida. Aquela cidade estava em guerra.
Hoje em dia nós vivemos dias que nós temos nossas guerras particulares. Nós vivemos uma geração que vive uma batalha no âmbito emocional, na alma. Nós ouvimos falar tanto, né, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, e tudo isso são guerras que o inimigo das nossas almas tem travado contra essa geração. E se você está me ouvindo nessa hora, e você passa por uma situação como essa, eu quero que você fique até o final, porque hoje é dia de uma boa notícia para você. Sabe, a palavra vai dizer no capítulo 6 que a situação era tão terrível daquela cidade, tão ruim, a falta de comida era tão grande, não tinha mantimento, que o povo pagava um valor muito alto para comer comidas que nós não comeríamos de jeito nenhum. A Bíblia vai dizer que aquele povo comia cabeça de jumento e esterco de porco. Sabe, com o passar dos dias, não tinha mais comida, não tinha mais pão, não tinha como se alimentar. E aquele povo, então, tinha que comer o que tinha. Porque o inimigo, ele fez isso, ele cessou o acesso ao alimento. E no capítulo 6, antes do capítulo 7 que nós lemos, tem dos trechos mais terríveis, talvez, que eu já li na palavra. Vai dizer que duas mães, entram em um acordo. Por causa da fome, elas entram no seguinte acordo: olha, hoje eu vou matar o meu filho para que nós podemos comer. E amanhã você vai matar o seu filho para nós podermos comer ele também no outro dia. E a Bíblia vai dizer que o rei, então, estava caminhando sobre as muralhas e houve uma lamentação de uma das mulheres. E ele pergunta o que estava acontecendo, e a mulher vai dizer bem assim: olha, aconteceu que eu fiz um acordo com a minha amiga. E o acordo era: eu vou matar o meu filho nessa manhã e nós vamos comer ele. No outro dia nós vamos matar o seu filho e nós vamos comer. Mas eu matei o meu filho e nós comemos. E quando chegou a vez dela, ela não quis e escondeu a criança. Quando o rei ouve aquilo, ele rasga suas vestes, ele chora, ele clama. E que situação terrível que estava vivendo aquela cidade. Talvez a gente nunca chegou a um ponto desse, de tomar uma atitude tão difícil, tão terrível mesmo. Mas eu queria dizer para você que isso tudo aconteceu porque o inimigo tinha uma estratégia contra aquela cidade. E nós precisamos ficar atento quais são as estratégias que o inimigo tem se levantado contra a nossa vida. A estratégia era muito simples. Ele não tentou invadir a cidade, ele não tentou derrubar os muros, ele simplesmente cessou o acesso ao alimento. E aquele povo que antes estava comendo um pão, depois começou a comer as carnes animais, depois foi comendo a cabeça de jumento e esterco de porco, chega a um ponto de uma mãe comer o seu próprio filho por causa da fome. Terrível. Mas o inimigo ele tem também feito a mesma coisa nos dias de hoje, não cercando uma cidade, não cercando um reino, mas cercando a nossa alma, querendo nos impedir de alimentarmos dessa palavra que é pão, que é vida, querendo nos impedir de alimentar de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Essa sempre foi ser a estratégia do inimigo. O inimigo ele não precisa, muitas das vezes, entrar no nosso casamento. Muitas vezes o inimigo ele não precisa entrar com uma crise financeira ou com uma doença. Se ele simplesmente cessar o nosso alimento, ele já nos vence. Mas a Bíblia vai dizer também que se levanta um profeta naquele tempo. Eliseu se levanta e diz o seguinte: ainda amanhã, nesse mesmo horário, nas portas de Samaria, vai ter tanta comida que nós podemos comprar isso a custo de nada. Aquele povo que não tinha o que comer, nem tinha o que comprar. Em 24 horas, Deus iria fazer algo na vida deles, que ia sobrar alimento, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos numa geração onde, de fato, há uma batalha nas nossas emoções, na nossa alma. E o inimigo sempre vai soprar o nosso ouvido: você não é digno de receber Jesus. Você não é digno
de ouvir essa palavra. Ou então, as nossas emoções, os medos vão dizer bem assim, essa palavra não serve mais para mim. Eu estou passando por uma crise, por uma guerra tão grande, e não adianta mais ouvir. Sabe, nós não temos problema, a nossa fé, ela não tem problema com o sobrenatural. Veja Pedro, ele anda sobre as águas. Jesus fala bem assim, pode vir, e ele vai, ele anda sobre as águas. A fé dele, a nossa fé, foi preparada para entender que a nossa fé vence o sobrenatural. O problema de Pedro não era vencer o sobrenatural. O problema de Pedro foi quando ele olhou a agitação do mar e a emoção dele, o medo dele começou a falar mais alto. O nosso problema da nossa fé não é entender que o Senhor pode fazer. O problema é quando nossas emoções gritam mais alto que a nossa fé. Fala mais alto do que aquilo que nós sabemos que Jesus pode fazer em nossas vidas. O medo, o desânimo, a ansiedade, isso grita dentro de nós, falando assim, isso aqui não serve. Isso é uma estratégia do inimigo para cessar o alimento do Senhor que Ele tem para nós a cada dia, o pão vivo que é Jesus Cristo. Mas um profeta se levantou naquele tempo e declarou uma palavra profética para aquele povo. Amanhã, em 24 horas, tudo vai mudar. Aleluia. E eu quero dizer para você que está me ouvindo isso, eu não sei quando você vai ouvir, eu não sei qual a sua situação, mas eu quero dizer para você que Deus pode fazer em 24 horas aquilo que você tanto precisa. A cura que você tanto almeja, a transformação, a libertação. O Senhor Ele está aqui com um pão para te dar nessa hora. Creia nisso, o Senhor pode fazer em 24 horas, em um dia, e nós vamos colher testemunho daquilo que Deus vai fazer através dessa palavra, não de mim, mas do alimento que Ele está colocando à mesa nessa hora. E aí o profeta, ele então se levanta e fala, vai acontecer. E a Bíblia vai dizer que ao redor daquela cidade havia alguns leprosos. E esses leprosos, eles precisavam ficar fora da cidade, a gente sabe por quê. Era a lei, eles não poderiam estar junto com o povo, porque poderia contaminar o povo. E a gente sabe que aqueles leprosos, eles não trabalhavam, então tudo que eles recebiam de comida, precisava vir da cidade. Mas se a cidade não tinha comida, como que ia sobrar comida para aqueles leprosos? E eles tomam uma decisão de coragem. Eles decidem, então, vamos até o acampamento do inimigo. Vai que lá tem alguma coisa para a gente comer. Sabe, às vezes, para a gente sair dessa situação, a gente precisa tomar uma atitude de fé. Caminhar, nos movimentar. Nossa movimentação no mundo espiritual muda a forma como nós enxergamos as coisas. Talvez você aí de casa, agora eu com a mão aqui na frente, não consegue ver o meu rosto. Mas se eu me movimentar um pouquinho, eu mudo a perspectiva e você consegue me enxergar. O Senhor está te convidando nessa hora a levantar dessa cama. O Senhor está te convidando nessa hora a sair desse quarto escuro, a caminhar, a se movimentar no Senhor, que à medida que você se movimenta, a sua perspectiva muda e você começa a enxergar as coisas diferentes. Aleluia. Tenha coragem. Os leprosos, então, eles se levantam e vão até aquele lugar. Vão até aquele acampamento que estava assombrando toda a cidade. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam chegando lá, os inimigos ouviram um som, como de um exército muito grande, com cavalos e com soldados. Então o inimigo, ele bate em retirada, escute isso, querido. Aleluia. O céu tem sons, o céu tem sons. A Bíblia vai dizer em Atos 2, que no tempo de Pentecoste, quando se cumpriu o dia de Pentecoste, se ouviu um som como de um vento impetuoso. Naquele momento ali também, Deus libera um som do céu, como de um exército, e há um som invadido o seu coração agora, creia nisso, um som de libertação, um som de cura, um som de transformação na sua vida. Eu creio nisso. Eles ouviram aquilo, os inimigos ouviram aquilo e bateram em retirada. Foram embora. Ninguém precisou pegar numa espada, ninguém precisou pegar no escudo, porque o Senhor dos Exércitos tem batalhado pelo seu povo. A sua luta, a sua peleja, ela não é sua, ela é do Senhor.
A sua dificuldade, ela não é sua, ela é do Senhor. Às vezes a gente não ganha as nossas lutas, porque nós queremos lutar com as nossas forças. Entregue ao Senhor, porque Ele tem vitória para te dar, querido. E aí vai falar, mas tem mais. Os leprosos chegam naquele lugar, tem comida igual eles não viram antes. A Bíblia vai dizer que o povo sai correndo, o exército inimigo sai correndo e deixa tudo. Comida, ouro, prata, ferramentas, tudo que você imaginar que era de valor, tinha ali no arraial que eles tinham deixado. E eles então começam a pegar e comer, imagina. Estavam com fome há muito tempo. Precisavam receber a comida de uma cidade que não tinha comida. E eles começam a comer, e eu vou reler aqui o versículo 9, para a palavra-chave que eu quero declarar com você. Diz assim, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Eles perceberam que aquilo que estava ali não era só para eles. Tinha toda uma cidade também que estava passando uma dificuldade que eles tinham passado. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus vai fazer na sua vida não é só para você. Existe uma cidade esperando o anunciado evangelho através da tua boca, boas notícias. A gente está aqui nesse lugar, nesse ambiente, nessa estrutura, e essa estrutura ela alcança muitas vidas através das redes sociais, através da internet, e nós ouvimos muito na internet sobre fake news. Cuidado com fake news. Fake news é uma falsa notícia, mas eu glorifico a Deus, porque tem levantado pessoas para trazer uma boa notícia, boa nova, e você vai ser uma dessas pessoas. Aleluia. Os leprosos estavam com fome e entendiam aquilo que a cidade passava, aquilo que você está te ferindo hoje, as suas dores, os seus machucados, o seu sofrimento, vão servir de cura para as pessoas que estão passando a mesma coisa que você. Creia nisso. Guarde essa palavra no seu coração, porque o Senhor está guerreando a sua guerra. O Senhor já tem derramado sobre a sua vida cura. O Senhor já tem derramado sobre a sua vida provisão, como foi naquele tempo. O segredo é nunca deixar de se alimentar da palavra do Senhor. Ainda que o inimigo queira me impedir de se alimentar de Jesus, de receber do pão, daquilo que Ele coloca na mesa, eu não ouço as minhas emoções, eu não ouço aquilo que eu sinto, eu caminho por fé, e a minha fé, embora seja espiritual, ela é racional. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, e eu sei que Ele venceu por mim. Jesus vive e venceu por mim, e agora Ele abriu tudo. Tudo está aberto, escancarado no céu para mim e para você. A cura da doença, a cura da depressão, a cura da ansiedade, tudo isso que você tem passado, o Senhor tem para liberar sobre a sua vida. Nós precisamos nos movimentar, se alimentar dessa palavra, porque Ele quer transformar a sua vida. E mais do que isso, Ele quer transformar uma cidade, Ele quer transformar uma nação, Ele quer levar você até lugares onde você nunca imaginou, para declarar as boas novas, aquilo que Ele fez em você, Ele vai fazer também através de você. Essa é a palavra que eu tenho para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de pedir a direção para tirar umas fotos, para a gente registrar esse momento. Pastor Hugo, que palavra abençoada. Eu gostaria de perguntar ao pastor um pouquinho sobre a igreja que o pastor frequenta, né, serve ao Senhor, e gostaria também que o pastor contasse um pouquinho do testemunho, porque a pastora Regiane, a esposa do pastor Hugo, está aqui, né, no estúdio. Ela me falou um pouquinho do seu testemunho, do que Deus fez em sua vida. Amém. Eu vou primeiro falar, eu acabei não me apresentando assim toda a família, né? Mas a pastora Regiane, como a pastora Anê disse, está ali, é minha esposa. Eu sou casado com ela, eu não vou falar o tempo que eu sempre esqueço. Sou pai do Guilherme. Guilherme, meu filho, fez 18 anos ontem. Pensa num rapaz lindo, homem de Deus, agradável, serve a igreja lá nos voluntários, no estacionamento, na mídia também. Eu sirvo na igreja Restaurar, em Jardim Botânico. Sou pastor auxiliar.
Nosso pastor sênior lá, o pastor Eli Reis, junto com a pastora Helena. O pastor Eli, um homem de Deus, carrega uma unção poderosa. Aquele pastor que você senta com ele assim e quer ouvir ele falar, quer ouvir o coração dele, porque sai palavras de cura. Nós temos uma equipe, além do pastor Eli, com 6 casais de pastores. Eu, a pastora Regi, o pastor Edmar e a pastora Chay. A pastora Gabi, que esteve aqui, o pastor Jardel. Nós atuamos lá. Nós trabalhamos com a consolidação e integração dos novos membros. Eu dou aula na Escola de Primeiros Passos, que são para as pessoas novas que chegam na igreja, né? E nós também coordenamos nossas células aqui de Vila Velha, nossa igreja é em Cariacica, mas nós temos um grupo de convívio aqui em Vila Velha, que nós coordenamos também. Pois é, falar de cura, eu falei de cura e não falei do meu testemunho, né? Eu só vou perguntar a ela, qual dos testemunhos que você contou? Do coração? Que teve da Covid também. Do Covid foi... Pode contar, pastor, queremos ouvir. Quando eu sempre tive um problema, né? Achava que eu tinha um problema, sabe que antigamente não cuidava muito bem da saúde das crianças, né? Meio na roça, assim. Eu sentia muita falta de ar. E aí, um dia, desde pequeno, sentindo muita falta de ar, um dia fui no parque, num brinquedo com meu filho, e fui no brinquedo com ele. Quando saí daquele brinquedo, sentindo muita dor na nuca, as mãos ficavam dormentes, os pés também, falta de ar. E aí eu falei, vou no cardiologista. O homem não vai no médico, né? O homem confia em Jesus de uma forma que não vai no médico. Fui no médico, e aí quando o médico auscultou meu coração, falou assim, olha, você tem um sopro no coração. E até então eu não tinha entendido. Eu falei, é um sopro, deve ser uma coisa comum. Mas ele me pega pela mão, me leva pelo corredor e já manda eu fazer um exame com urgência. E quando faz o exame, ele fala, você tem uma deformação na sua válvula aórtica tricúspide. E isso é muito sério. Você nasceu com isso. O que você faz da vida? Eu falei, jogo bola, vou para a igreja. Ele falou, você pode parar com tudo, porque eu não sei como você está vivo ainda. Já era para você estar morto há muito tempo. Eu falei, eu sei por quê. O Senhor tem um propósito. Mas aquilo é uma notícia que a gente não espera. Não é uma boa notícia, né? E aí ele falou, olha, nós vamos precisar fazer 2 cirurgias em você. Uma cirurgia para implantar uma válvula, que é uma cirurgia simples, e uma outra da correção da sua aorta, porque ela está muito dilatada e ela pode estourar a qualquer momento. Bom, ele disse isso e falou bem assim, eu falei, a gente já marca a cirurgia para quando? E o médico falou, nós vamos tentar esperar o máximo possível. Eu não entendi, eu falei, mas por que esperar? Vamos fazer logo, já que eu posso morrer a qualquer momento. Ele falou, não, porque essa cirurgia ela é muito delicada e o risco de óbito é muito grande. E aí a gente esperou, a ideia era eu fazer quando eu estivesse próximo dos 60 anos, 6 meses depois que eu descobri, fazendo os exames, a aorta tinha dilatado muito mais. Não teve jeito, precisei fazer a cirurgia. E aí marcamos a cirurgia, fomos para o hospital, fizemos a cirurgia. Na verdade, quando ele abriu, eu fiquei sabendo depois, lógico, né? Ele falou bem assim, olha, nós precisamos fazer só uma cirurgia. Apenas o implante da válvula. A aorta estava dando que estava muito dilatada, quando nós abrimos ela estava perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor já estava cuidando. E eu tinha ouvido uma palavra profética na minha vida, um pouco antes na igreja, o evangelista Washington, ele tinha falado bem assim, eles vão te abrir e você não vai estar com nenhum problema sério. E eu lembro que eu até brinquei com ele, eu falei bem assim, não tem como ver antes de abrir, não vai precisar abrir? Ele vai precisar abrir. E naquele tempo ali, então, a mesma cirurgia é uma cirurgia de risco, né? Abre o peito e eu fiquei na UTI durante 4 dias. A previsão era que seriam 10 dias. O Senhor tinha falado comigo que o milagre dele seria na minha recuperação. Eu tinha já compartilhado isso com a minha esposa. Nós tínhamos, então, a ideia de ficar 10 dias na UTI, mais uns 7 dias no quarto, 2 semanas, mais ou menos, para eu poder ser liberado. Com 4 dias, eu já tinha saído na UTI e já estava no quarto. Mas na UTI eu tive, talvez, a experiência mais impactante na minha vida com o Senhor. Eu gosto de gente. Eu gosto de estar com pessoas.
Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de acompanhar alguém na UTI ou, infelizmente, já passou por uma UTI. É muito ruim, você fica sozinho ali. E eu estava sozinho no terceiro dia. No dia anterior, eu tinha me sentido muito mal, não estava conseguindo me alimentar bem. Os médicos tinham falado que eu precisava me alimentar, e eu passei muito mal, foi muito ruim, porque vai diminuindo a dosagem dos remédios, a gente vai sentindo mais dor. E não tinha ninguém, eu queria ver minha esposa, eu queria ver meu filho, eu queria ver minha família, e o tempo não passava e não podia se mover. E eu estava muito triste com isso, não por sentir a dor, mas por não ter ninguém perto de mim. E aí eu liguei a televisão, pastor Silas Malafaia estava dando uma palavra na televisão. E ele falava, acho que ele estava falando para a mulher, não vou me recordar muito bem. Ele falava bem assim, olha, Davi, em todo momento da vida dele, ele tinha um salmo nos lábios. Se ele estava em guerra, ele tinha um louvor. Se ele estava agradecido, ele tinha um louvor. Se ele estava arrependido, ele tinha um louvor. E o pastor Silas fez um convite, falando bem assim, para a mulher ele estava falando, se você está lavando a louça, vai cantando louvor. Se você está arrumando a casa, vai cantando louvor. E eu lembrei de um louvor que eu tinha recebido do filho do nosso pastor. E o louvor diz assim, são poucas estrofes, mas o refrão fala assim, eu confio em ti, tudo vai ficar bem. E eu comecei a cantar aquele louvor na minha mente, porque eu não conseguia falar, não conseguia expressar verbalmente, mas na minha mente eu estava cantando aquele louvor e, de repente, entra um missionário para orar pelas pessoas que estão na UTI. E ele pergunta se poderia orar por mim. Eu falei, claro, se quiser fazer um culto aqui, meu irmão, a gente faz, que eu estou querendo ver gente. E aí ele orou, tem que ser bem rápido, né? Quem é capelão sabe que precisa ser bem rápido. E quando ele foi sair do quarto, ele colocou a mão no umbral da porta, assim, voltou e falou bem assim, e de fato, tudo vai ficar bem. E quando ele falou aquilo, eu senti a presença de Deus, sabe? Quando você vai sentindo que vai arrepiando, você vai sentindo um calor no coração e, ao mesmo tempo, um frio na espinha, aquela presença assim. E eu falei, Pai, você chegou aqui. E eu ouvi, não eram os remédios, eu ouvi, como se estivesse dentro de mim, uma voz firme e suave ao mesmo tempo, dizendo assim, eu não cheguei, o tempo todo eu estava com você. Glória a Deus, aleluia. Sabe, talvez você continuou depois da palavra até agora, guarda isso para você, não importa a situação que você esteja passando, o Senhor continua com você, Ele está com você, Ele está com você, Ele estava comigo, e foi a experiência mais linda que eu tive com o Espírito Santo, foi numa mesa, numa cama de hospital no UTI, lá em Santa Rita. Glória a Deus, o que o pastor Hugo pregou, ele já viveu. E tem outro testemunho também, né, pastor? Que é da Covid? Pode contar também? Pode. Pois é. Eu sempre tive muito problema de saúde, né? E glorifico a Deus por isso. Porque eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Eu não reclamo, não murmuro por isso. Porque em todo tempo que eu passo por alguma provação, o Senhor mostra que Ele está comigo de uma forma diferente. E durante a Covid, por ter esse problema de coração, eu sou grupo de risco. Peguei Covid também e fui parar no UTI de novo. E foram dias muito difíceis, porque o meu pulmão ficou com mais de 50% tomado. Então, minha respiração era muito curta. E, por causa da infecção da Covid, eu tive um problema chamado pleurite, que é uma inflamação no pulmão, de forma que eu não conseguia dormir deitado. Para mim dormir, eu tinha que sentar na cadeira na mesa de casa e me debruçar sobre a mesa. Mas você não consegue dormir nessa posição. Foram 2, 3 noites dessa forma. E quem consegue dormir? Minha esposa me vendo daquele jeito, sofrendo, com medo. As notícias eram terríveis. Foi na época da segunda onda. Os casos estavam muito elevados. Não tinha vaga para mim no hospital. E quando conseguiram a vaga, porque minha situação estava muito difícil, eu também fiquei internado. E aí foi interessante que aquele processo de novo, porque não pode ficar ninguém, né, junto, né? E esse é o meu problema, não tem ninguém para conversar, mas ali eu já podia ficar com o telefone, porque, glória a Deus, o Senhor não deixou que eu ficasse entubado. Embora eu fiquei com mais de 50% do pulmão tomado, a minha saturação, a minha oxigenação no sangue era boa. E os médicos não entendiam isso. Eu sempre vendo o cuidado de Deus. Não entende, mas eu entendo.
E aí, naquele local, tinha a minha cama e tinha um sofá, assim. Eu recebo alta, passo por todo o processo, recebo alta e chego em casa. Chego em casa na segunda-feira, na quinta-feira eu recebo a oportunidade de pregar lá na minha igreja. Eu fico muito feliz. Eu estava há pouco tempo no hospital, agora eu vou anunciar a palavra de Deus. E eu ministrei na quinta-feira e foi poderoso o que Deus fez, para a honra e glória do Senhor naquele lugar. Glória a Deus. Na sexta-feira, então, quando em casa de manhã, eu começo a sentir aquelas dores de novo. Aquilo de novo, meu Deus, eu vou passar por isso de novo. E eu me senti como a viúva de Naim, que já tinha enterrado o seu esposo e estava indo enterrar o seu filho para o mesmo cemitério. E é muito ruim, porque você fica imaginando e veio o medo. Eu confesso que eu tive medo. E isso passou amanhã e à tarde me liga uma irmã. E eu nunca tinha conversado com ela por telefone. Eu liderei jovens durante um tempo e eu fui líder da filha dela. E ela nem morava mais no nosso bairro, já estava em outra igreja, estava morando em outro lugar. E ela me liga e fala assim, Hugo, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, tudo bem. Por quê? Ela, não, porque o Senhor me levantou há 2 semanas para orar por você durante toda a madrugada. E aí a gente vê o cuidado de Deus, né? Eu falei, olha, então vou te contar o que aconteceu. Aconteceu isso, isso e isso. Ela, pois é, além de mandar orar, ele mandou te ligar agora. Ele mandou te falar uma coisa. A sua cura é completa. Por quê? Enquanto você estava lá naquele hospital, o tempo todo ele colocou um anjo naquele sofá. E tinha um sofá. Aleluia. E ela descreveu o sofá. Um sofá azul que reclinava. Ali havia um anjo contemplando a sua vida. E você não vai voltar para aquele hospital. E aí todo o medo foi embora. E aí que eu fui entender essa palavra que eu falei um pouquinho, que o maior inimigo da nossa fé, às vezes, são nossas emoções. Eu sabia que o Senhor tinha me curado. Mas eu veio aquele medo, eu falei, será? E vem a dúvida, não, o Senhor tinha me curado. Não é o meu medo, não é a minha emoção que controla a minha fé. A minha fé é a certeza daquilo que Jesus fez na cruz por mim. E eu creio nisso. Amém. Aleluia, glória a Deus, eu creio neste Deus que cuida, que zela, que levanta pessoas para orar por nós, né, pastor? E agora você que nos assiste, Pastor Hugo vai fazer uma oração por sua vida. Nós estamos aqui para ativar a sua fé, mas nós queremos que você ore juntamente conosco. Nós estamos aqui ativando a sua fé. Então, creia que este Deus que cuidou do pastor Hugo, que fez milagres na vida dele, ele também fará em sua vida. E nós vamos colocar agora a sua vida. Ore juntamente conosco. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós cremos, Senhor, no Teu poder, no Teu agir, Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem cuidado do Teu povo, Jesus. Senhor Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus toda estratégia do inimigo, Pai, que tem tentado, Jesus, fazer seu povo parar de se alimentar do Senhor. Senhor Jesus, nós declaramos agora no mundo espiritual, Senhor Jesus, a libertação, Senhor Jesus, do medo, Pai. A libertação, Senhor Deus, de toda ansiedade, Pai, de depressão, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, que haja cura na alma, que haja cura nas emoções, Senhor. Nós declaramos que a nossa fé está firmada no Senhor e não naquilo que nós sentimos e não nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, Pai. Ó, Senhor Deus, nós declaramos, Senhor, sobre essa pessoa que está nesse quarto agora, Pai, esperando uma palavra de encorajamento, Senhor. Que, ó Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ir agora nesse coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que ela possa saber que ela é amada, que ela possa saber que ela é querida, que ela possa saber que ela é cuidada pelo Senhor. Nós declaramos agora, Senhor Deus, ânimo, nós declaramos força, nós declaramos entendimento daquilo que o Senhor fez na cruz, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se alguém, Senhor Deus, com pensamento suicida, nós repreendemos em nome de Jesus, nós declaramos vida, nós declaramos vida, nós declaramos vida, Pai, em nome de Jesus, e uma vida abundante da parte do Senhor. Nós declaramos a paz do Senhor sobre essa casa, Pai, que está recebendo a Tua presença através
dessa palavra, Jesus. Ó, Senhor Deus, uma casa, Jesus, pode estar passando por dificuldade, por lutas. Nós declaramos a harmonia do Teu Espírito Santo, a comunhão do Senhor, a paz do Senhor, o amor do Senhor. Nós declaramos restauração de aliança, restauração de casamentos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor Deus, para as pessoas que estão passando por um novo processo, Jesus, que haja uma nova unção para um novo tempo, que o Senhor possa ser presente nessa nova estação, uma estação de abundância, Senhor, uma estação, Jesus, onde o Senhor irá prover sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos vida sobre o vale de ossos secos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, que presença, a presença do Senhor é real, há uma atmosfera de glória neste lugar, com certeza você sentiu, você foi tocado pelo Senhor. Este é o mesmo Deus que cuidou do pastor Hugo, que cuidou da família dele neste tempo, é o mesmo Deus que cuida de você, que está aí com você no seu lar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Hugo, que bênção, que testemunho tremendo, que palavra abençoada. Glória a Deus por isso, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua linda família. Que Deus abençoe o seu ministério, continue lhe dando saúde, vigor físico e alargando as fronteiras aí do seu ministério. Que Deus te abençoe em todas as áreas, que os céus recompensem em justa medida na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pastor, quer deixar aqui as suas redes sociais, o seu contato para as pessoas que nos assistem? Nós estamos aqui no estado do Espírito Santo. Você que assistiu este programa, você que está nos assistindo, talvez até de outro país, né, pastor? Quiser fazer um convite para o pastor Hugo, ele tem o chamado do Senhor e disse, eis-me aqui. Então, se você deseja convidá-lo, é o momento. Amém. Pode me achar no Instagram, hugo.uceli, Hugo com H, .uceli, U-C-L-I. Tá? Ali você vai ter as minhas postagens, mandar um direct, eu respondo rapidinho. Eu queria te convidar também a seguir o Instagram da nossa igreja, @Igreja Restaurar JB. É isso mesmo? Isso. E vou deixar o telefone de contato da minha esposa, porque é ela que controla tudo aí. 99928, perdão, ia falar o meu, 99834 4055, porque ela controla toda a agenda, ela que resolve tudo, tá? Amém. Então, se você deseja convidá-lo para ir na sua igreja, levar uma palavra, tem a pastora também, né, que está aqui acompanhando, intercedendo, né? Com certeza, o ministério, ele não é solo, né? Ele caminha junto ali, a família junto. E eu creio que este casal tem grandes coisas de Deus para a vida deste casal, para o ministério. E eu creio que Deus está alargando, né, as fronteiras. Você que nos assiste, queremos deixar aqui também um forte abraço para vocês, da cidade da Praia. Missionária Elmira nos envia aí fotos do trabalho missionário em Moçambique. Um forte abraço para o pastor William. Um forte abraço para o pastor João Rosa, missionário João Rosa. Quero enviar aqui um forte abraço para todas as pessoas que têm acompanhado este programa. Então, seja um evangelista virtual, compartilhe o máximo possível este programa, porque assim estaremos alcançando mais vidas, mais países. Nós já estamos em 50 países, pastor. Deus. Para a honra e glória do Senhor glória Jesus. E você é um evangelista virtual. Amém. Então, ao invés de você enviar uma outra postagem que talvez não edifica, então envie este programa, porque assim vai estar alcançando vidas, porque este programa nasceu no coração de Deus para alcançar vidas. Ele nasceu para entrar no seu lar, para orarmos junto com você e ativar a sua fé. E muitos testemunhos de conversões, de curas, de milagres e maravilhas têm chegado até nós. No próximo programa estarei lendo aqui alguns testemunhos. Amém? Pastor, que os céus
retribuir em justa medida na sua vida. Amém. Eu estou muito agradecido. A presença de Deus aqui ela é real. Amém. E dizer que eu estou muito honrado e que Deus possa abençoar mais esse trabalho, que o Senhor possa também levar a mais lugares essa palavra, esse trabalho, esse programa que tem feito, eu creio, a diferença na vida das pessoas. Amém, amém. Glória a Deus. E o pastor Eli vai estar aqui também, trazendo a palavra. Meu pastor. Amém, vai ser bênção. É o pastor aqui do pastor Hugo. Eu quero agora terminar falando dos CETAPs, que é a maior escola de psicanálise do país. CETAP, Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Se você deseja fazer um curso teológico, um curso de formação em psicanálise, terapia familiar, psicanálise infantil e tantos outros cursos, neurociências, programação neurolinguística, você poderá entrar em contato com os CETAPs. Nós estamos com a equipe para tirar todas as suas dúvidas. Pode falar o telefone aí para mim, pastor Pedro? 99-690-0541, você tem aí também? DDD 27. E as nossas aulas são presenciais e também EAD. Se você deseja, né, fazer o curso de formação, é só entrar em contato conosco, porque você poderá fazer de qualquer parte do mundo. Amém? Em outros estados do mundo, você poderá também fazer esse curso. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Torre de Oração.